Antes de darmos o primeiro passo neste caminho tortuoso, escute com atenção. O que vou te entregar não é apenas uma história, é um peso que poucos conseguem carregar. Se você pretende atravessar esse abismo comigo, considere este o seu círculo de proteção. Inscreva-se e deixe o seu like agora. É o selo necessário para que a densidade do que vivi não transborde para o seu lado da tela. Esteja avisado. Meu nome é Samuel. Hoje os fios brancos que cruzam minha barba e as cicatrizes que a roupa não esconde contam uma história de séculos, embora eu mal tenha cruzado a casa dos 40. Mas para que você entenda como o fogo me moldou, preciso que você veja o Samuel de 20 anos atrás. Um homem que acordava às 5 da manhã sob o som do metal enferrujado do despertador, em um quarto onde o cheiro de mofo e café barato formava uma névoa perpétua. Minha rotina era um exercício de invisibilidade. Eu era o rapaz que limpava os bancos da pequena igreja pentecostal, Filhos de Sião. Cresci ouvindo que o sofrimento era um cinzel nas mãos do Criador e que cada humilhação era, na verdade, um teste de fé. Eu acreditava, como eu acreditava. Meus joelhos tinham calos de tanto dobrar no chão de cimento batido, clamando por uma providência que, no fundo, eu sentia que nunca viria para alguém como eu. O contraste era uma faca cega que me cortava todos os dias. De um lado, o fervor dos cultos, o suor dos fiéis, os gritos de vitória que ecoavam nas paredes de tijolo aparente. Do outro, a realidade crua da minha casa. Minha mãe, a mulher que me ensinou as primeiras orações, definhava em uma cama cujos lençóis cheiravam a urina e desinfetante vencido. O câncer não entende de teologia. Ele é um parasita ateu. Eu a via tossir até que os pulmões parecessem querer saltar pela boca, e o som daquela tosse era a trilha sonora da minha impotência. Eu ia à farmácia com moedas contadas, sentindo o olhar de desdém do atendente enquanto eu pedia para ele tirar um comprimido da cartela, porque eu não tinha o valor total. A humilhação tem um cheiro específico, é o cheiro de ferro, como sangue na boca. Eu voltava para casa e via os pastores em seus carros novos, falando sobre a prosperidade do reino, enquanto o armário da minha cozinha continha apenas um saco de arroz furado e a receita de um remédio que eu nunca conseguiria comprar. Deus parecia um pai que só olhava para os filhos favoritos. E havia a Clarice. Ela era a filha do diácono, a personificação de tudo o que eu achava que merecia por minha fidelidade. Mas o amor, em nosso mundo, também tinha um preço de mercado. Lembro-me do dia em que tentei segurar sua mão atrás do salão paroquial. O cheiro do perfume de jasmim dela se misturou ao odor de suor da minha camisa encardida. Ela retirou a mão como se tivesse tocado em algo podre. Samuel, ela disse, com uma piedade que doía mais que um soco. Meu pai diz que o homem precisa ser o provedor. Você não tem onde cair morto. Como quer sustentar uma família com a glória de Deus? Fé não paga o aluguel, Samuel. Ela se casou com o filho de um empresário local 3 meses depois. Na festa, eu estava lá, servindo água para os convidados, sentindo o calor do sol do meio-dia, fritando minha nuca enquanto via os sorrisos de porcelana e as mãos gordas de anéis de ouro sendo estendidas para abençoar o casal. Naquele momento, algo dentro de mim, uma corda que estava esticada desde a infância, simplesmente arrebentou. A noite em que tudo mudou foi a mais silenciosa da minha vida. Minha mãe teve uma crise respiratória tão forte que seus olhos ficaram injetados. Eu corri para a igreja, a única porta aberta às 2 da manhã. Caí diante do altar, bati com a testa no chão até que a pele rasgasse e o sangue manchasse o carpete puído. Gritei os nomes sagrados, usei as palavras que me ensinaram para mover o braço de Deus. Nada, apenas o som de um grilo em algum canto da nave e o gotejar da chuva em um balde plástico. Voltei para casa e encontrei minha mãe imóvel.
Ela não tinha morrido ainda, mas a luz em seus olhos havia se apagado, restando apenas o vazio de quem desistiu de esperar. Eu saí para o quintal, um pedaço de terra batida cercado por muros altos. O céu estava nublado, pesado, como uma tampa de caixão sobre a cidade. Senti um ódio que não era humano. Era uma força primordial, vulcânica. O abandono divino não é apenas uma ausência, é uma presença esmagadora de silêncio. Eu olhei para o escuro do corredor lateral da casa, onde a luz da rua não alcançava, e não senti medo. Senti identificação. Se o céu está ocupado demais com os ricos para me ouvir, eu murmurei, e minha voz saiu como um rosnado que não reconheci como meu. Que o outro lado se manifeste. Eu caí de joelhos, não em adoração, mas em rendição ao proibido. Meus dedos cravaram na terra úmida. Eu aceito qualquer ajuda. Gritei para as sombras, o vácuo, o nada. Se existe alguém, alguma coisa, que não me peça fé em troca de migalhas, mas que me dê poder para esmagar quem me humilhou e curar quem eu amo. Eu estou aqui. O céu me deu as costas, agora eu dou as costas para o céu. Apareça! O silêncio que se seguiu não foi comum. Foi como se o mundo tivesse segurado o fôlego. O ar esfriou 10 graus em 1 segundo. O cheiro de mofo da minha casa deu lugar a algo mais antigo. Enxofre, terra seca e um aroma metálico de sangue fresco. No fundo do quintal, onde a escuridão era mais densa, eu vi. Não uma forma, mas uma ausência de luz que parecia se mover, um vulto que se desprendia do nada. Eu não fugi. Pela primeira vez na vida, eu senti que finalmente alguém estava realmente prestando atenção em mim. Que horas são aí agora? O relógio marca o exato momento em que você terminou de ouvir este relato. Eu sinto daqui o peso dessa história se assentando sobre seus ombros. Diga-me, enquanto o silêncio preenche o seu quarto, algo estranho aconteceu ao seu redor? Um estalo nos móveis, um vulto no canto do olho, ou talvez um frio repentino que não deveria estar aí? Comente o seu horário e se você também sentiu que algo acabou de entrar na sala com você. A noite não terminou após o meu grito. Ela apenas se tornou mais espessa. Na manhã seguinte, o ar na pequena cidade de Riacho Seco parecia carregado, como se a eletricidade de uma tempestade iminente tivesse decidido morar entre os postes de luz e os telhados de zinco. Minha mãe ainda respirava, mas era um som de papel rasgando, um esforço que drenava o pouco de vida que lhe restava. Eu saí de casa com o gosto de ferro na boca e a pele do rosto repuxando por causa do sangue seco da noite anterior. Eu precisava de respostas. Aquele vulto no quintal não fora um delírio. Fora um contrato não assinado, mas selado pelo meu desespero. Foi na praça central, sob a sombra de uma figueira centenária que parecia morta há décadas, que eu o vi. Ele não usava capas ou símbolos ocultos. Estava sentado em um banco de madeira, vestindo um terno de linho cinza impecavelmente limpo, contrastando violentamente com a poeira que cobria tudo naquela cidade esquecida. Parecia um homem de negócios, ou talvez um diplomata de um país que não consta no mapa. Sua pele tinha o tom da cera de vela e seus olhos eram de um azul tão pálido que pareciam cegos, embora eu soubesse, no fundo do meu ser, que eles enxergavam através da minha carne. Aproximei-me, o coração martelando contra as costelas. "Quem é você?" perguntei, minha voz falhando. "Eu procurei por você na igreja, na prefeitura. Ninguém te viu chegar. Ninguém sabe quem ocupa este banco." O homem sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Ele fechou o jornal que segurava, um jornal sem data e sem manchetes, e indicou o lugar ao seu lado. "O nome é um rótulo para quem precisa de identidade, Samuel. Para você, posso ser apenas uma solução. E quanto a ninguém me conhecer, as pessoas só veem o que conseguem suportar. O que eu sou está além da capacidade de processamento dos seus vizinhos de boa fé.
Sentei-me, impulsionado por um magnetismo que eu não conseguia controlar. Ele se inclinou para perto e o cheiro de terra úmida e sândalo me envolveu. Você está em dúvida, Samuel. Natural. O seu berço cristão te ensinou que o mal é um monstro chifrudo. Mas a verdade é que o abismo é muito mais educado que o céu. Você quer saber como eu sei da sua dívida de R$ 400 na mercearia do Sr. Antunes? Ou como sei que você chorou escondido no batismo da Clarice, desejando que o vinho se transformasse em veneno no cálice dela? Eu travei. Aquilo não era um palpite. Eram detalhes que eu nunca confessei, nem no momento de maior fervor espiritual. Eu conheço o gosto amargo do seu sonho de grandeza, Samuel. Ele continuou, a voz suave, como veludo sobre uma ferida. Você sonha em ser o engenheiro que reconstrói este lugar, mas a realidade te deu uma vassoura e um balde. Você sente que Deus te deve, não é? Que ele te usou como exemplo de humildade para que os outros se sentissem melhores em seus pecados confortáveis. Como você pode saber disso? Minha mão tremia sobre o joelho. Eu estive lá quando você nasceu, Samuel. E estive lá ontem, quando você finalmente parou de pedir e começou a exigir. Você acha que foi o seu clamor que me trouxe? Não. Foi a sua disposição para odiar o que te mantém pequeno. Passei o dia tentando provar para mim mesmo que ele era um charlatão. Perguntei no armazém, na estação de ônibus, até mesmo ao pastor que saía da secretaria da igreja. Um homem de terno cinza, olhos claros, sentado na praça. A resposta era sempre a mesma, um balançar de cabeça negativo ou um olhar de estranhamento. Para o resto do mundo, o banco da praça estava vazio. A desconfiança era meu último escudo. Eu voltei à praça ao pôr do sol, esperando que ele tivesse partido. Mas ele estava lá, exatamente na mesma posição, como se o tempo não passasse para ele. A luz alaranjada do crepúsculo parecia ser absorvida pela sua pele em vez de refleti-la. Por que eu? Perguntei, parando a poucos metros. O que você ganha ajudando um limpador de bancos de igreja que não tem nada a oferecer? Se você veio buscar minha alma, saiba que ela já está gasta demais para valer qualquer coisa. O homem se levantou. Ele era mais alto do que eu imaginava. A temperatura ao redor caiu bruscamente, transformando minha respiração em uma névoa tênue. Ele caminhou até mim, colocando uma mão pesada e fria sobre o meu ombro. O toque enviou um choque elétrico pela minha espinha, uma sensação de poder e pavor que me fez querer cair de joelhos e, ao mesmo tempo, voar. Tire esses conceitos religiosos da cabeça, Samuel. Eu não sou um cobrador de impostos espiritual. A ideia de vender a alma é um conto de fadas inventado por quem tem medo de assumir a própria vontade. As almas são moedas baratas e eu já tenho cofres cheios delas. Ele se aproximou do meu ouvido e sua voz agora parecia vir de dentro do meu próprio crânio, uma vibração que ressoava nos meus ossos. Eu não quero sua alma, Samuel. Eu quero sua disposição para ser grande. Quero que você pare de se rastejar pelo pó em troca de uma salvação que nunca chega e comece a caminhar sobre a cabeça daqueles que te humilharam. O mundo não pertence aos humildes, pertence aos que têm coragem de tomar o que é seu por direito. Ele retirou a mão. Em sua palma, agora, repousava um pequeno frasco de vidro escuro, selado com cera negra. Leve isto para sua mãe. Uma gota na língua e o câncer dela se tornará apenas uma lembrança ruim. Amanhã, ela estará de pé. E amanhã, você entenderá que o preço da sua grandeza não é a sua eternidade, mas a sua obediência ao seu próprio poder. Ele se virou e caminhou em direção à escuridão que começava a devorar a praça. Antes de sumir completamente, sua voz ecoou uma última vez, carregada de uma autoridade que me fez tremer. Pense bem, Samuel, o remédio está na sua mão.
A vida dela depende de você aceitar que não é mais o servo de ninguém. Eu olhei para o frasco. O vidro parecia pulsar em sincronia com o meu coração. A desconfiança ainda rugia, mas o som da tosse de minha mãe em casa era mais alto. Eu fechei a mão sobre o presente sombrio e comecei a correr. A noite estava apenas começando, e eu sentia que pela primeira vez eu não estava caminhando sozinho no escuro. Algo estava me guiando, e não era o Espírito Santo. Era algo muito mais prático, algo que cumpria promessas. O frasco de vidro escuro pesava no meu bolso como se contivesse o núcleo de uma estrela morta. Ao chegar em casa, o silêncio era interrompido apenas pelo chiado sibilante da respiração de minha mãe. Sem hesitar, quebrei o lacre de cera negra. O cheiro que subiu não era de remédio, mas de algo antigo, como terra revolvida após uma tempestade. Secular. Uma única gota tocou sua língua pálida. O efeito foi violento e imediato. O peito dela, antes murcho, expandiu-se com uma força sobre-humana. A cor retornou às suas bochechas, como se uma mão invisível estivesse pintando sua vida de volta. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem tossir. E eu, sentado aos pés da cama, entendi que a moralidade é um luxo de quem não tem pressa. O céu demorava décadas para operar um milagre. O outro lado entregava o recibo no ato. No dia seguinte, o mentor me encontrou novamente. Desta vez, não na praça, mas em um beco atrás da igreja onde eu costumava descarregar o lixo. Ele segurava uma adaga de prata fosca, cujo cabo era esculpido em uma forma que desafiava a anatomia humana. A cura teve um custo, Samuel. Não para mim, mas para o equilíbrio. O universo não dá vácuo, ele troca frequências. Você pediu ajuda, eu dei o canal. Agora você precisa sintonizar a antena. Ele me instruiu a estender a palma da mão esquerda. O corte foi rápido, uma linha ardente que parecia abrir não apenas a pele, mas um portal. O sangue que escorreu não era vermelho vivo, mas de um matiz denso, quase purpúreo. Deixamos as gotas caírem sobre uma pequena placa de chumbo gravada com símbolos que pareciam se contorcer sob o meu olhar. Repita comigo, ele sibilou. O que estava em cima, agora está embaixo. O que era súplica, agora é comando. Eu repeti. No instante em que as palavras deixaram minha boca, senti um estalo na base do meu crânio. Foi como se um véu de estática tivesse sido removido dos meus olhos. O mundo não era mais um lugar de injustiça aleatória. Era um tabuleiro de correntes energéticas, e eu acabava de ganhar o manual de instruções. A mudança na minha sorte foi tão súbita que beirava o cômico. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um advogado de uma capital distante. Um tio distante, de quem eu mal ouvira falar, havia falecido e deixado um seguro de vida considerável, nomeando-me como único beneficiário por falta de herdeiros diretos. Lógica pura, eu dizia a mim mesmo. Probabilidade estatística. O universo estava apenas corrigindo o fluxo de caixa que me foi negado por tanto tempo. O dinheiro fluiu como água em terreno seco. Comprei os melhores remédios para minha mãe, reformei a casa em uma semana, pagando o triplo para os operários trabalharem dia e noite, e troquei minhas roupas de fardo por tecidos que acariciavam a pele. O luxo não era apenas conforto, era uma armadura. O mais fascinante, porém, era a reação das pessoas. Os mesmos diáconos que antes me olhavam como se eu fosse parte da mobília, agora paravam para me cumprimentar na rua. O dono da farmácia me oferecia café. Vi Clarice cruzar meu caminho perto da praça. Ela parou, os olhos arregalados ao notar meu novo relógio e a postura ereta. Ela tentou sorrir, um gesto ensaiado de interesse, mas eu apenas acenei com a cabeça e continuei andando. O poder tem um perfume que atrai os mesmos predadores que antes te ignoravam. Mas o pacto exigia manutenção. O mentor me passava missões leves.
Nada de sacrifícios sangrentos, Samuel. Isso é coisa de mentes pequenas e desesperadas, ele explicava, com sua lógica fria. Precisamos apenas de ancoragem. Acenda estas velas de sebo em encruzilhadas específicas à meia-noite. Desenhe estes sigilos na soleira da porta daqueles que tentarem trair você. É apenas manipulação de energia. Pense nisso como eletricidade. Se você toca no fio desencapado, morre. Se sabe usar o interruptor, ilumina a casa. Não é maldade, é engenharia espiritual. E eu acreditava. Sentado no meu novo sofá de couro, enquanto observava minha mãe caminhar pela sala com uma vitalidade que ela nunca teve, eu justificava cada ritual noturno. O que eram algumas velas e orações em línguas esquecidas comparado ao sorriso de uma mulher que estava sentenciada à morte? Onde estava a maldade em usar as ferramentas que o mundo me ofereceu quando o pai se manteve em silêncio? Minhas noites tornaram-se uma rotina de sombras produtivas. Eu saía quando a cidade dormia, sentindo o pulso da terra sob meus pés. Cada sigilo desenhado no escuro era um prego no caixão da minha antiga vida de servidão. Eu estava aprendendo a ler as entrelinhas da realidade. Eu não era mais o Samuel que limpava bancos. Eu era o arquiteto de uma nova realidade, onde a dor era opcional e o poder era a única moeda que não sofria inflação. Eu olhava para o céu estrelado e não sentia mais necessidade de pedir perdão. Eu sentia que, finalmente, as contas estavam sendo ajustadas. Se o preço da minha dignidade era caminhar por caminhos que a igreja chamava de abismo, então eu correria por eles com os braços abertos. Afinal, a luz só é visível porque existe a escuridão para contorná-la. O deslumbre era total. Eu estava no topo, ou pelo menos achava que estava. Eu ainda não sabia que no comércio com o invisível, os juros são calculados sobre o que você mais ama e que o mentor, com sua calma diplomática, estava apenas me engordando para um banquete que eu ainda não conseguia imaginar. A transição de um curioso para um profissional foi sutil, como a água que se infiltra na pedra até rachá-la por dentro. O dinheiro do seguro foi o alicerce, mas o fluxo de caixa real começou quando o mentor me ensinou a ler a assinatura energética da dor alheia. Samuel, ele dizia, enquanto suas mãos gélidas organizavam adagas e frascos sobre minha nova mesa de carvalho negro. O mundo está cheio de pessoas que oram e não recebem resposta. Elas não querem santidade, elas querem resultados, seja o interruptor que elas não encontram no escuro da religião. Montei meu escritório nos fundos da nova casa, um anexo de alvenaria sólida, sem janelas para a rua, onde o isolamento acústico era absoluto. O ambiente não era o clichê de uma caverna de bruxo de cinema. Era limpo, minimalista, quase cirúrgico. Paredes em cinza chumbo, uma mesa de madeira maciça, 2 cadeiras de couro e o cheiro persistente de arruda, mirra e algo metálico que eu não conseguia identificar, mas que impregnava até meus poros. No centro da mesa, um espelho negro de obsidiana servia como minha tela de monitoramento. Os primeiros clientes chegaram por indicação silenciosa. Eram empresários falindo, esposas traídas querendo retribuição e políticos cujo carisma estava mofando. Eles entravam pela porta lateral de cabeça baixa, mas saíam com o olhar fixo e preenchido por uma esperança perigosa. Eu não cobrava apenas em dinheiro. Eu cobrava em conexão. Para resolver o problema de um, eu precisava drenar um pouco da ordem de outro. Era uma contabilidade de sombras. O mentor passou a me ensinar magias mais densas, que exigiam mais do que velas e sigilos. Ele me apresentou a necromancia de intenção. Não precisamos desenterrar corpos, Samuel, explicou ele, sob a luz de uma única chama azulada. O que precisamos é da egrégora do que já morreu. Sonhos mortos, amores falecidos, promessas apodrecidas.
Pegue este pó de osso calcinado e misture com o desejo daquela cliente que quer o marido de volta. O que está morto não questiona. Ele apenas obedece e puxa o que está vivo para o fundo. Eu sentia um prazer intelectual naquilo. Justificava para mim mesmo que eu era um terapeuta da alma, com ferramentas mais eficazes. Se um homem vinha até mim com ódio de um sócio que o roubou, por que eu deveria impedi-lo de buscar justiça? O céu diz para perdoar e esperar pelo julgamento final, eu pensava. Eu ofereço o julgamento agora, parcelado em 3 vezes no cartão e um ritual de amarração. Contudo, foi ali, entre o 3º e o 4º mês de atendimentos, que a fatura invisível começou a chegar. A primeira coisa que perdi foi o sono. Não por pesadelos, mas por uma hiperatividade sensorial. Eu conseguia ouvir o som das formigas andando no jardim, o zumbido da eletricidade nas paredes e, pior, os sussurros daqueles que eu ajudava. À noite, as vozes dos meus clientes ecoavam no meu quarto, repetindo seus desejos mais baixos, suas invejas e seus medos. O silêncio havia morrido para mim. Minha paz tornou-se um conceito abstrato. Eu sentava para jantar com minha mãe e, de repente, via a sombra dela se alongar de forma antinatural, ou percebia um rastro de fumaça preta saindo da comida. A energia que eu manipulava no escritório não ficava contida lá. Ela era como óleo diesel. Uma vez que toca a pele, o cheiro não sai. Por mais que você se esfregue. Lembro-me de uma noite específica. Eu havia terminado um trabalho de limpeza de caminho para um grande construtor da região. O pagamento foi astronômico, o suficiente para comprar um carro de luxo à vista. Mas ao fechar a porta do escritório, senti um cansaço que não vinha dos músculos. Era como se minha alma tivesse sido passada por um espremedor. Olhei no espelho e vi olheiras profundas, uma palidez doentia que nem o sol da manhã conseguia curar. O mentor apareceu nas sombras do corredor, como sempre fazia quando eu começava a questionar o preço. "Você está sentindo o peso da engrenagem, Samuel?" Ele perguntou, sua voz vibrando como um violoncelo desafinado. Achar que poderia mover as placas tectônicas do destino sem suar o próprio espírito foi sua primeira ingenuidade. "Eu não consigo mais descansar", confessei, as mãos tremendo. "O dinheiro está lá. A saúde da minha mãe está perfeita, mas eu sinto que estou envelhecendo 10 anos por semana. Eu não tenho mais um minuto de silêncio na minha própria cabeça." Ele deu um passo à frente e a luz da lâmpada piscou violentamente. "Você queria ser grande, Samuel. A grandeza exige espaço, e para abrir esse espaço, você precisa queimar o que é comum em você. O seu tempo, o seu sono e a sua paz são o combustível. Você está trocando a sua mediocridade por autoridade. O que é uma noite em claro comparado ao poder de decidir quem prospera e quem cai nesta cidade?" Eu olhei para o maço de notas sobre a mesa e para o frasco de sangue de cordeiro que eu usaria no ritual seguinte. A lógica dele era impecável, mas o meu corpo gritava por uma trégua que o oculto não concede. Eu estava me tornando um bruxo de elite, um profissional respeitado e temido, mas percebi com um calafrio que eu era o único escravo que ainda trabalhava naquela casa. Eu não servia mais a Deus, mas servia a uma máquina de desejos humanos que nunca se saciava. O sacrifício pessoal estava aumentando. Eu estava ganhando o mundo, exatamente como o mentor prometera. Mas a cada atendimento, a cada missão cumprida, eu sentia que um pedaço do Samuel, que amava o cheiro de café e o som da chuva, estava sendo substituído por algo frio, oco e faminto. Eu estava me tornando a própria ferramenta que usava. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei sentado, no escuro do meu escritório, ouvindo as paredes sussurrarem segredos que eu não queria saber, esperando o sol nascer para que o próximo cliente batesse à porta. O pacto não era uma linha de chegada. Era uma esteira rolante que só acelerava.
E eu, por puro orgulho e necessidade, continuava correndo. Eu não era mais o Samuel de Riacho Seco. Eu era o arquiteto. Esse era o sussurro que corria nos jantares de gala da capital e nos gabinetes acarpetados de Brasília. Minha agenda não tinha espaços vazios, tinha leilões de desespero. Políticos vinham até mim em carros blindados, com os vidros escurecidos para ocultar a vergonha, mas com as mãos abertas para receber a coroa. Celebridades, cujos sorrisos estampavam capas de revistas, sentavam-se na minha cadeira de couro e choravam como crianças, implorando para que a luz dos refletores não se apagasse sobre suas cabeças mofadas. Minha riqueza tornou-se ostensiva, uma afronta à pobreza que me moldou. Eu morava em uma mansão onde o mármore das escadarias era tão branco que parecia brilhar no escuro. Eu vestia seda italiana que deslizava sobre minha pele como uma carícia, mas por baixo meu corpo parecia feito de chumbo. Eu tinha tudo o que o dinheiro e o oculto podiam comprar, mas o preço da manutenção dessa fachada estava subindo em juros compostos. Lembro-me bem do caso do deputado Soares. Ele me procurou com um suor frio escorrendo pelas têmporas. O seu rival político estava crescendo nas pesquisas usando uma retórica de limpeza ética. "Eu quero que ele pare, Samuel." Ele sibilou, jogando uma pasta com fios de cabelo e uma foto do oponente sobre minha mesa. "Não me importa o método. Quero que a voz dele suma, que a imagem dele apodreça antes da eleição. Eu não usei veneno físico. Usei o sopro de Lete. Queimei os pertences do rival em um braseiro de bronze, entoando as palavras que o mentor me ensinara. 3 dias depois, o homem sofreu um AVC em pleno palanque. Não morreu, mas sua fala tornou-se um amontoado de sons sem sentido. O deputado Soares venceu por aclamação. O pagamento? Uma maleta que comprei minha primeira cobertura de frente para o mar. Para mim, era apenas logística. Houve também a empresária do ramo têxtil, Helena. Sua fábrica estava à beira da falência por causa de uma greve prolongada. Ela queria ordem. Fiz um ritual de saturação de vontade. Enterrei sigilos de ferro sob os portões da fábrica à meia-noite. Na manhã seguinte, os líderes grevistas simplesmente desistiram. Um deles foi encontrado vagando por uma estrada, sem memória de quem era. A fábrica de Helena triplicou a produção em um mês. Eu via o sucesso deles e justificava. Eu sou o motor que faz o mundo girar quando a engrenagem trava. Mas a realidade, essa estrutura que achamos tão sólida, começou a apresentar glitches. A primeira vez foi no meu banheiro privativo. Eu estava lavando o rosto após um atendimento exaustivo com um cantor que queria eterna juventude. Ao levantar a cabeça e olhar para o espelho de cristal veneziano, o reflexo demorou 2 segundos a mais para me imitar. Eu pisquei, mas a imagem no espelho permaneceu com os olhos abertos, fixos em mim, com um sorriso que eu não estava dando. O Samuel do espelho tinha dentes que pareciam agulhas e uma pele que descascava como papel queimado. Eu desviei o olhar, o coração disparado, e quando voltei a olhar, tudo estava normal. Mas eu sabia. O vidro não estava mais apenas refletindo. Ele estava filtrando o que eu estava me tornando por dentro. O cansaço. O cansaço era uma entidade viva. Eu dormia 12 horas por dia, em lençóis de 1000 fios, mas acordava como se tivesse passado a noite carregando pedras em um deserto. O sono não era mais repouso. Era um campo de batalha onde sombras sem rosto tentavam me arrastar para fendas no chão. Eu tomava café, estimulantes, poções de energia que o mentor me dava, mas o vazio no centro do meu peito só crescia. Era como se a minha bateria vital estivesse viciada. Eu precisava de mais rituais para ter energia para fazer. Mais rituais. Um ciclo vicioso de poder e exaustão. Às vezes,
Eu caminhava pelo meu jardim e as flores pareciam murchar a minha passagem, apenas para recuperarem a cor quando eu me afastava. O som dos pássaros soava como gritos humanos, distantes se eu prestasse atenção demais. É a sua percepção se expandindo, Samuel, dizia o mentor, surgindo de trás de uma coluna de mármore, sempre impecável, sempre frio. Você está começando a ver a trama por trás do tecido. O que você chama de defeito, na realidade, é apenas a verdade se revelando. O mundo é uma ilusão mantida pelo medo dos fracos. Você é forte. Você vê as costuras. Eu vejo as costuras, mas sinto que estou desfiando junto com elas. Respondi, observando minhas próprias mãos. As unhas estavam ficando amareladas e minhas digitais pareciam estar sumindo, tornando-se lisas. O preço da imortalidade funcional é a perda da humanidade supérflua. Ele rebateu, entregando-me um novo pergaminho. Esqueça o espelho. Foque no próximo cliente. É um senador. Ele quer algo que exigirá que você use o seu próprio sangue novamente, mas de uma forma mais íntima. Eu aceitei o pergaminho. A riqueza estava lá, a fama estava lá, o controle estava lá. Mas naquela noite, ao me deitar, senti que a cama estava flutuando sobre um oceano de óleo negro. Eu era o bruxo de elite, o homem que os poderosos temiam. Mas no silêncio daquela mansão de milhões, eu percebi que não conseguia mais lembrar qual era o gosto de um copo de água pura. Tudo o que eu tocava tinha o sabor de metal e cinzas. Eu estava no topo do mundo, mas o mundo que eu habitava não era mais o mesmo que o seu. Eu estava em uma frequência de horror absoluto, mascarada por tapetes caros e vinhos de safra. E o pior de tudo, eu ainda achava que estava no comando. O ouro que revestia as paredes da minha mansão começou a descascar, revelando a podridão que eu havia ignorado. Eu acreditava ser o mestre das correntes energéticas, o engenheiro do destino, mas esqueci uma regra básica de qualquer agiota. Quando o devedor ostenta demais, o cobrador bate à porta mais cedo. E o juro do abismo não é pago em moeda corrente. Minha mãe, o motivo inicial de toda a minha queda, era o meu ponto de ancoragem na sanidade. Ela estava radiante, caminhando pelos jardins, colhendo rosas que pareciam sangrar sob seu toque. Mas numa manhã de terça-feira, o silêncio da casa foi quebrado por um som que eu esperava nunca mais ouvir. O som de papel rasgando nos pulmões dela. Encontrei-a caída no mármore da cozinha. Não era o câncer voltando, era algo pior. A pele dela estava ficando cinza, uma tonalidade que não pertencia ao mundo dos vivos. E seus olhos, antes cheios de gratidão, agora refletiam o mesmo vazio que eu via no meu espelho negro. Ela não estava doente de uma forma que a medicina pudesse explicar. Ela estava sendo drenada. Samuel, ela sussurrou, e sua voz parecia vir de uma profundidade abissal. O que você fez com a nossa luz? Está tão frio aqui dentro. O pânico, aquele velho conhecido que eu achei ter estrangulado com o sucesso, subiu pela minha garganta. Eu a levei para o meu escritório, o santuário das minhas sombras. Coloquei-a no centro do círculo de proteção, acendi as velas de sebo mais puras que possuía e abri meus grimórios. Eu tinha curado centenas de estranhos. Eu tinha feito políticos recuperarem a virilidade e empresários a sanidade. Salvar minha mãe seria um exercício básico, mas a bruxaria de elite tem uma lógica perversa. Tentei o ritual de transferência. Vital, sangrei meu próprio braço sobre as runas, tentando injetar minha energia nela. Mas, no momento em que meu sangue tocou a pele dela, ela gritou. Não foi um grito de dor física. Foi um uivo de alma sendo queimada. Onde meu sangue caía, a pele dela borbulhava e se tornava negra. O sistema que eu servia não reconhecia a cura por amor. Ele só entendia a troca por sacrifício. O que está acontecendo?
Gritei para as paredes, esperando que o mentor aparecesse. Ele não apareceu. Em vez disso, as sombras nos cantos do escritório começaram a se desprender e rastejar em direção ao corpo dela. Eram as egrégoras de todos os trabalhos de vingança que eu fiz. O ódio do adversário do deputado Soares, o desespero dos grevistas da fábrica de Helena. Todas aquelas energias que eu achei ter despachado estavam ali, cobrando o pedágio na pessoa que eu mais amava. Eu era um para-raios de desgraça, e minha mãe era o solo onde a descarga estava acontecendo. Tentei usar palavras de poder. Invoquei os nomes dos arcontes que eu costumava comandar com arrogância. Nada. O espelho de obsidiana na mesa rachou de cima a baixo, e através da fenda eu vi milhares de olhos me observando com escárnio. Eu percebi, com um terror que paralisou meus órgãos, que eu não era um bruxo de elite. Eu era apenas um canalizador de lixo espiritual. O sistema que eu tanto admirava pela sua eficiência era, na verdade, uma máquina de moer carne e alma, e agora ela estava processando a minha própria casa. Desesperado, tentei orar. Forcei meus joelhos a dobrarem no chão, como eu fazia na igrejinha de Riacho Seco. Deus, Pai, por favor. As palavras saíam secas, sem vida. Eu não conseguia mais alcançar a frequência do céu. Era como tentar sintonizar uma rádio em um porão de chumbo. Minha boca se enchia de cinzas sempre que eu tentava pronunciar nomes sagrados. O abismo em que eu mergulhei era tão profundo que a luz lá de cima nem sequer era uma lembrança. Minha mãe começou a levitar, alguns centímetros do chão, o corpo contorcido em ângulos impossíveis. O cheiro de enxofre e ozônio era insuportável. Eu vi, com clareza absoluta, que cada luxo que eu conquistei, o relógio de ouro, a seda italiana, os carros blindados, era um peso que estava afundando a cabeça dela debaixo d'água. Pare com isso! Eu gritava para o vazio. Leve a mim! O contrato é meu! Uma risada fria ecoou, não de uma boca, mas das próprias vigas da casa. O contrato nunca foi sobre você, Samuel. A voz do mentor finalmente se manifestou, vinda de trás do espelho rachado. Foi sobre o que você estava disposto a destruir para se sentir importante. A alma dela é a garantia. Você usou a vida dela como capital de giro para sua ascensão. Agora, o banco quer o ativo de volta. Eu caí de bruços, chorando um pranto que queimava como ácido. O desespero total, aquele que não tem saída nem consolo, me abraçou. Eu tinha o poder de destruir impérios, mas não conseguia baixar a febre da mulher que me deu a vida. Eu era um deus de papel em um reino de incêndio. Pela primeira vez em anos, eu não me senti um arquiteto. Eu me senti o Samuel, pobre, sujo, humilhado e, acima de tudo, terrivelmente sozinho no escuro. O silêncio do céu ainda era absoluto, mas o rugido do inferno estava apenas começando a aumentar de volume. O capítulo 7 é o início do martírio da volta. A subida é muito mais íngreme que a queda, e o abismo não aceita cartas de demissão. Escutem com a alma, pois o que Samuel enfrentou agora é o que muitos de vocês sentem quando tentam mudar de vida e algo parece puxar seus calcanhares de volta para a cama. O silêncio na mansão era agora um grito contínuo. Minha mãe permanecia em um estado de coma espiritual, sua pele cinzenta pulsando com veias escuras que pareciam rios de piche. Eu entendi que, para salvá-la, eu precisava destruir o arquiteto. Minha primeira reação foi o descarte físico. Peguei o espelho de obsidiana rachado, as adagas de prata, os grimórios encadernados em pele e os frascos de sangue seco. Joguei tudo em um saco de lixo industrial, levei até a ponte mais distante da cidade e lancei nas águas turvas do rio. Vi o redemoinho engolir minha autoridade sombria e, por um segundo, respirei. Ao voltar para casa, entrei no escritório para limpar as cinzas do altar. Meu coração parou. Sobre a mesa de carvalho, exatamente na mesma posição,
Estava o espelho de obsidiana, seco e intacto. Ao lado dele, as adagas e os livros como se nunca tivessem saído dali. O cheiro de enxofre e sândalo inundou o quarto, rindo da minha tentativa infantil de fuga. Você acha que o que construímos é feito de matéria, Samuel? A voz não veio de trás de mim, mas de dentro do meu peito, fazendo minhas costelas vibrarem. O mentor se materializou na poltrona de couro. Ele não era mais o diplomata elegante de terno cinza. Sua pele agora parecia uma tapeçaria de rostos em agonia, esticada sobre ossos longos e angulares demais para serem humanos. Seus olhos azul pálidos haviam se tornado poços de petróleo fervente. A temperatura da sala caiu tanto que meus lábios ficaram roxos em segundos. Você assinou com a vontade, Samuel. O papel foi apenas um fetiche para sua mente limitada. Você me pertence. Cada luxo que você desfrutou foi um prego que eu bati na sua alma. Tentar sair agora é como tentar arrancar a própria pele, esperando que o sangue não jorre. Eu renuncio, gritei, minha voz saindo como um sussurro esmagado. Leve tudo, a casa, o dinheiro, a fama. Só deixe minha mãe em paz. Ele soltou uma gargalhada que soou como vidro sendo triturado. Tarde demais para negociações éticas. O banquete começou. Se você quer o perdão, vá buscar. Mas saiba que o caminho de volta é pavimentado com a sua dor física. Saí daquela casa apenas com a roupa do corpo e o corpo da minha mãe nos braços. Uma força que eu não sabia de onde vinha me impulsionando. Dirigi o carro blindado, que agora parecia uma tumba de metal, até a periferia de Riacho Seco. Eu não fui para a catedral luxuosa da capital. Fui para o único lugar onde a luz ainda parecia ter um resto de autenticidade. A pequena congregação de madeira onde comecei, agora liderada pelo pastor Elias, um homem que eu humilhara meses antes ao passar com meu carro importado jogando lama em seu terno puído. Ao cruzar o portão de ferro da igrejinha, a resistência física começou. Senti como se 1000 mãos invisíveis estivessem cravando unhas na minha carne, puxando-me para trás. Minhas pernas pesavam toneladas. Cada passo em direção à porta do templo era uma agonia. Meus ossos estalavam como se estivessem sendo retorcidos por alicates. Vultos negros, como manchas de óleo flutuantes, sussurravam no meu ouvido. Traidor, assassino, ele não vai te aceitar. Você cheira a inferno. Caí no degrau da entrada. O cheiro de podridão que emanava de mim era tão forte que eu tive náuseas. Pastor Elias saiu ao ouvir o barulho. Ele me olhou, o homem que agora era um farrapo humano, carregando uma mulher que parecia um cadáver. E não houve julgamento em seus olhos. Houve apenas uma tristeza profunda e um reconhecimento imediato da guerra que eu travava. Samuel, ele disse, a voz calma como um rio. Elias, me ajude. Eu não consigo. O ar está sumindo. Eu gemia, enquanto sentia picadas de agulha por todo o rosto. Entre, meu filho. O altar ainda é o lugar dos desesperados. No momento em que Elias colocou a mão no meu ombro para me ajudar a levantar, um estrondo ecoou no céu, mesmo sem nuvens de chuva. A porta da igreja rangeu e eu vi no limite do pátio a silhueta do mentor. Ele não podia entrar, mas sua presença fazia as lâmpadas da rua estourarem uma a uma. Lá dentro, o contraste era absoluto. O cheiro de madeira velha e cera de chão. Elias me deitou no banco da frente e colocou minha mãe no outro. Eles não vão me deixar sair, Elias. Eu chorava, sentindo uma dor aguda nos rins, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Eu fiz coisas terríveis. Eu vendi o que não era meu. O que você fez foi grande, Samuel, mas a graça é maior que a sua inteligência para o mal. Elias respondeu, abrindo uma Bíblia gasta. Mas prepare-se. Eles não soltam o que acham que é deles sem brigar. A noite de vigília começou.
A resistência não era metafórica, era física. As janelas da igreja tremiam como se um furacão tentasse invadir o local. Eu comecei a expelir um líquido preto e fétido pela boca, uma purga de todos os rituais que eu havia consumido. Sons de correntes se arrastando pelo telhado enchiam o ambiente. Elias orava, não com gritos, mas com uma autoridade que não vinha de si mesmo. Samuel, você precisa renunciar a cada benefício, a cada centavo, a cada vitória que veio da mão dele. Elias instruía, enquanto o suor escorria pelo seu rosto. A cada renúncia, eu sentia uma parte do meu corpo ser rasgada. Quando renunciei à cura da minha mãe vinda do abismo, ela teve uma convulsão violenta. O medo de perdê-la quase me fez parar. Continue! Gritou Elias. O silêncio de Deus não é ausência, é espera pela sua decisão real. Eu estava no chão, em posição fetal, cercado por vultos que se tornavam cada vez mais nítidos. O mentor aparecia nas janelas, seu rosto colado ao vidro, transformando-se em cada pessoa que eu prejudiquei. Eu via o rival do deputado, os grevistas, todos clamando pelo meu sangue. A dor era insuportável. Minha pele começou a queimar, literalmente, criando bolhas como se eu estivesse em um incêndio invisível. Eu estava sendo desconstruído. O arquiteto estava morrendo, e o Samuel de 20 anos atrás estava tentando respirar sob os escombros de luxo e pecado. A igrejinha de madeira de Riacho Seco, que outrora me parecia pequena e insignificante diante da minha mansão de mármore, tornou-se naquela noite o único centímetro quadrado de solo sagrado em um planeta infestado por sombras. O pastor Elias não estava sozinho. 2 outros obreiros, homens, de mãos calejadas pela roça e almas polidas pela oração, chegaram em silêncio. Eles não me olharam com curiosidade mórbida. Olharam-me como se estivessem vendo um náufrago coberto de óleo negro que precisava ser limpo antes de afundar. Samuel, Elias disse, sua voz cortando o zumbido metálico que vibrava nos meus dentes. O que você trouxe consigo não vai embora com um pedido educado. Você abriu portas que não têm maçaneta pelo lado de dentro. Agora, ou você as derruba com a força do arrependimento, ou elas o esmagarão. Eles me cercaram. Minha mãe estava deitada no banco da frente, envolta em um lençol branco que Elias buscara na sacristia. No momento em que começaram a orar, a atmosfera da igreja mudou. Não foi um conforto, foi um confronto. O ar tornou-se denso com cheiro de ozônio e carne queimada. As lâmpadas de filamento que pendiam do teto começaram a oscilar violentamente, emitindo um som de estalo que parecia chicotadas no escuro. A manifestação começou pelas paredes. O som de unhas arranhando a madeira externa era tão alto que parecia que uma matilha de lobos invisíveis tentava estraçalhar a estrutura. Então, o frio veio. Não era o frio do inverno, era o frio do vácuo, uma ausência de calor que fazia meus ossos doerem, como se estivessem sendo congelados e quebrados com um martelo. Saia! A voz do mentor explodiu, não mais dentro da minha cabeça, mas vinda de todos os cantos da nave. As portas da frente, trancadas por dentro, começaram a ser golpeadas com uma força pneumática. Bum, bum, bum. A cada golpe, as tábuas de madeira rangiam e poeira caía. Do teto, Elias e os outros 2 homens deram as mãos, formando um triângulo ao meu redor. Eles começaram a cantar hinos antigos, melodias que eu achava bregas e ultrapassadas quando eu era o arquiteto, mas que agora soavam como canções de guerra de um exército invencível. Samuel, ore! Gritou um dos obreiros, seu rosto suando apesar do frio polar. Use a voz que você usou para vender sua alma para agora clamar pelo resgate. Eu tentei, mas minha língua pesava como um lingote de chumbo. Sempre que eu tentava pronunciar o nome de Jesus, minha garganta se fechava em um espasmo seco.
Eu sentia como se estivesse engolindo cacos de vidro. Os vultos que antes estavam nas janelas agora pareciam atravessar as paredes. Eram sombras alongadas, sem rosto, que se aproximavam de mim, sussurrando promessas que ainda ecoavam no meu ego. Volte para o luxo, Samuel. Sua mãe vai morrer aqui se você continuar. Nós podemos dar a ela mais 10 anos. O que esse pastor tem a oferecer além de uma cova de terra batida? A batalha de vontades era uma tortura física. Eu via a imagem da minha mansão queimando em minha mente. Via meus carros sendo tragados pela terra. Via minha conta bancária zerando. O mentor se materializou no centro do corredor, a poucos metros de nós. Ele não era mais uma forma humana. Era uma coluna de fumaça negra e densa, com 2 pontos de luz azul que queimavam com um ódio milenar. Você acha que esse carpinteiro e esses lavradores podem quebrar um selo de sangue, Samuel? A voz dele fazia os bancos de madeira tremerem. Olhe para sua mãe. Veja como ela sofre por sua causa. Minha mãe deu um grito desumano. Seu corpo arqueou no banco, os olhos virando para trás, revelando apenas o branco. Sangue começou a escorrer pelos seus ouvidos. Pare! Eu gritei, caindo de joelhos. Eu desisto. Deixe-a em paz. Não pare, Samuel! Elias rugiu, sua voz sobrepondo-se ao caos. É o pai da mentira usando a sua culpa. Ele não tem poder sobre a vida dela se você entregar a sua vontade agora. Clame, no fundo do abismo, clame. A pressão no meu peito era como se um elefante estivesse pisando sobre meus pulmões. Eu estava morrendo. Eu sentia meu coração falhar. Olhei para Elias e vi que ele estava sangrando pelo nariz. A resistência espiritual exigindo tudo de seu corpo físico. Aqueles homens estavam dando a vida por um bruxo que os desprezara. Foi nesse momento que o orgulho, o último vestígio do arquiteto, finalmente se desintegrou. Eu não queria mais ser grande. Eu não queria mais ser rico. Eu só queria ser perdoado, mesmo que eu morresse naquele chão de madeira suja. Com um esforço que pareceu rasgar meu diafragma, eu finalmente consegui. Senhor! O grito saiu do fundo da minha alma, cru, sem técnica, sem teologia. Socorro! Eu não sou nada. Misericórdia! No instante em que a palavra misericórdia deixou meus lábios, um clarão branco, mais brilhante que qualquer luz de palco que eu já vira, inundou a igreja. Não veio do teto, veio de dentro de mim e de Elias. O som das batidas na porta parou instantaneamente. O mentor soltou um uivo, que não era de dor, mas de uma fúria impotente, e sua forma começou a se dissipar como fumaça ao vento. O frio desapareceu, substituído por um calor suave, como o sol da manhã no rosto. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que já experimentei. Não era o silêncio vazio do abismo, era um silêncio preenchido, como se a sala estivesse lotada de presenças benevolentes. Caí de cara no chão, soluçando. O líquido preto que eu expelira agora parecia apenas água suja. Elias caiu, sentado no banco, exausto, limpando o sangue do rosto. Acabou, Samuel? Perguntei com a voz rouca. A noite mais escura passou. Elias respondeu, com um sorriso fraco. Mas o sol ainda não nasceu. Agora começa o caminho da reconstrução. Olhei para o lado e vi minha mãe. Ela respirava calmamente. A cor cinzenta da sua pele dera lugar a uma palidez natural, de alguém que finalmente estava descansando. Ela abriu os olhos lentamente e me viu. Não havia medo, não havia vazio. Havia apenas paz. Eu sabia que lá fora, minha mansão provavelmente estava em cinzas, meus bens haviam sumido e minha reputação de elite estava morta. Eu era novamente o Samuel que não tinha onde cair morto. Mas pela primeira vez em anos, eu conseguia ouvir o meu próprio coração bater sem o acompanhamento de sussurros demoníacos.
A batalha fora vencida, mas as cicatrizes seriam permanentes. Eu estava livre do pacto, mas o mundo ainda guardava os destroços de quem eu fui. O sol que nasceu sobre Riacho Seco, na manhã seguinte à vigília, não tinha o brilho metálico e agressivo da minha vida de arquiteto. Era uma luz pálida, filtrada por uma névoa baixa que abraçava as casas de madeira, mas trazia consigo um calor que eu não sentia há anos. Eu saí da igreja de Elias, apoiando minha mãe, que caminhava com uma fragilidade humana, real, mas com os olhos fixos no horizonte. A mansão estava lá, mas não era mais minha. O sistema, que me deu tudo, retirou os ativos com a mesma velocidade com que os depositou. Um incêndio de origem elétrica havia consumido metade da estrutura durante a noite e as contas bancárias, antes repletas de zeros, foram bloqueadas por investigações judiciais que surgiram do nada. Eu não tinha mais o relógio de ouro, a seda italiana ou os carros blindados. Eu vestia uma camisa de algodão emprestada por um dos obreiros e calças jeans gastas. Voltamos para a nossa antiga casa, aquela com cheiro de mofo e café barato. O luxo havia sido uma alucinação coletiva de 3 anos. Agora, a poeira nos móveis era o meu único patrimônio. Samuel, minha mãe disse, sentando-se na sua velha cadeira de balanço. O silêncio, ele não é mais assustador, não é? Eu sorri, um gesto que ainda parecia enferrujado no meu rosto. Ela tinha razão. A paz que me inundava era algo que nenhum ritual de alta magia poderia invocar. Era uma paz que não dependia de resultados, de poder ou de proteção. Era a paz de quem não deve mais nada ao abismo. Contudo, a redenção não apaga a biografia. Ao caminhar pela cidade para comprar pão com os poucos trocados que restaram, senti o peso do julgamento. As mesmas pessoas que me bajulavam meses atrás agora desviavam o olhar. Os que antes tinham medo de mim, agora sussurravam alto o suficiente para eu ouvir. Lá vai o bruxo decaído. O diabo cobrou a conta, pelo visto. Cuidado, não olhe nos olhos dele. Vai que a mandinga ainda pega. O dono da farmácia, que antes me oferecia café com tapete vermelho, agora me atendeu com uma frieza cortante, jogando o troco sobre o balcão, como se minhas mãos estivessem sujas de algo contagioso. Eu não os culpava. Eu havia sido o instrumento da dor de muitos deles, direta ou indiretamente. Eu era a lembrança viva de que o atalho para a grandeza sempre passa pelo terreno do mal. Mas o desafio mais cruel não era o externo. Era a marca que o pacto deixou na minha mente. A libertação espiritual foi real, mas o cérebro humano guarda registros térmicos do horror. Eu estava lavando a louça e, de repente, a água da torneira parecia se transformar em sangue por um milésimo de segundo. Eu fechava os olhos para orar e flashes de rostos contorcidos, as vítimas dos meus trabalhos de vingança, passavam como frames de um filme de terror em alta velocidade. O mentor não estava mais no meu escritório, mas sua voz ainda ecoava nos corredores da minha memória. Você nunca será apenas um homem comum novamente, Samuel. O abismo te olhou de volta. Eram ataques de estresse pós-traumático, espiritual. Eu sentia calafrios súbitos ao passar por encruzilhadas, não por medo de demônios, mas pela memória do que eu mesmo fizera ali. Minha mente era um campo de batalha minado. Samuel, olhe para mim. Elias me disse um dia, quando me encontrou sentado no banco da praça, com o olhar perdido nas sombras das árvores. O perdão de Deus é instantâneo, mas a cura da alma é um processo. Você passou anos treinando seus olhos para ver o escuro. Agora terá que treiná-los, um dia de cada vez, para suportar a luz. Eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Minhas mãos, que antes seguravam adagas de prata e canetas de ouro, agora estavam cheias de calos de cimento e tijolo. A dor física era um bálsamo. Cada tijolo que eu assentava
parecia ser uma pequena reparação no muro que eu mesmo derrubara entre mim e a humanidade. Eu não era mais o arquiteto do destino alheio, eu era apenas o Samuel, tentando reconstruir a própria dignidade no suor do rosto. À noite, eu li a Bíblia para minha mãe. Não como uma fórmula mágica para obter favores, mas como quem busca água em um deserto. As palavras tinham um sabor novo. Eu entendia, pela primeira vez, a lógica da cruz. Para ganhar, é preciso perder. Para viver, é preciso morrer para si mesmo. A simplicidade era o meu novo luxo. O gosto do pão francês com manteiga, o som do rádio de pilha sintonizado em uma estação de música antiga, o peso do sono natural que finalmente voltara a me visitar, sem o acompanhamento de gritos. Eu estava pobre, desprezado pela elite da cidade e assombrado por memórias sombrias, mas eu estava pela primeira vez na vida, inteiramente presente. Eu ainda via vultos no canto do olho às vezes. Eu ainda sentia o cheiro de enxofre em momentos de dúvida. Mas agora eu sabia o que fazer. Eu não lutava mais com as minhas próprias forças ou com magias densas. Eu apenas respirava fundo e sussurrava o nome que fazia o mentor tremer. O abismo tinha me cuspido de volta, e embora eu estivesse coberto de cicatrizes, eu estava vivo. E o mais importante, eu estava pronto para o acerto final com o meu passado. Estamos chegando à reta final desta longa vigília. A jornada de Samuel nos ensina que a paz custa caro, mas a guerra custa a alma. Quem ainda está comigo aqui? Comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está ouvindo isso agora. Quero saber quem resistiu até este penúltimo capítulo. Diga-me, que horas são no seu relógio agora? O peso no seu peito diminuiu ou você sente que algo ainda está observando das sombras da sua sala? Notou algum som estranho ou sentiu uma brisa fria enquanto eu falava sobre as visões de Samuel? Comenta o seu horário e o que você está sentindo. O último capítulo, o selo final, está prestes a ser revelado. Não feche os olhos agora. O sol hoje se põe atrás das montanhas de Riacho Seco, com uma cor de âmbar que eu finalmente aprendi a apreciar sem procurar por presságios. Minha vida agora cabe em uma caixa de sapatos. Algumas fotos, uma Bíblia com as páginas amareladas pelo manuseio constante e as chaves de uma casa que não ostenta mármore, mas que possui janelas que deixam a luz entrar de verdade. Não sou mais o arquiteto, sou apenas o Samuel, o homem que carrega sacos de cimento durante o dia e limpa o chão da igreja de Elias à noite. Minha saúde, no entanto, nunca recuperou o vigor de antes. O pacto, como eu disse, cobra juros sobre a carne. Meus pulmões ardem com o esforço físico e minhas mãos tremem às vezes, não de medo, mas como se os nervos tivessem sido fustigados por uma eletricidade que não pertence a este mundo. Sou um homem de 40 anos, com o corpo de 60, uma lembrança biológica de que não se brinca com as engrenagens do abismo sem sair moído. Minha mãe partiu no outono passado. Ela se foi dormindo, com um terço entre as mãos e um sorriso que eu sabia ser de gratidão. Ela não morreu de câncer nem de feitiçaria, morreu de tempo. E essa foi a maior vitória que eu pude oferecer a ela. A dignidade de uma morte natural, humana, sem a interferência de entidades que exigem a alma em troca de um fôlego extra. A vigilância, porém, é eterna. Eu não ando mais no escuro com a arrogância de quem domina as sombras. Ando com a cautela de quem sabe que elas têm memória. Às vezes, enquanto estou pintando uma parede ou caminhando para casa sob o luar, eu sinto aquele cheiro metálico de sangue e enxofre. Eu vejo pelo canto do olho um vulto cinza que se dissolve quando viro a cabeça. O mentor não me esqueceu. Ele apenas está esperando um momento de fraqueza, um lampejo de ganância, uma gota de ódio para tentar bater a porta novamente. Mas eu aprendi o segredo. A porta só abre por dentro.
Hoje eu olho para as cicatrizes nas minhas palmas e vejo nelas o meu maior tesouro. Elas são a prova de que eu sobrevivi ao naufrágio. Eu não tenho mais a conta bancária recheada, mas tenho o silêncio. E o silêncio, meu amigo, é a voz de Deus para quem sabe ouvir. Agora pare por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. É um milagre simples, não é? Mas eu sei por que você veio até aqui. Eu conheço o brilho nos seus olhos quando falo de poder, de virar o jogo, de esmagar quem te humilhou. Eu já fui você. Eu já estive nesse lugar de escassez, sentindo que o céu estava surdo e que o mundo era injusto demais para ser suportado apenas com orações. Eu te pergunto, com a autoridade de quem já viu o que rasteja no fundo do poço, até onde você está disposto a ir para conseguir o que deseja? O que você daria para ter aquela conta bancária, aquele amor impossível, aquela vingança que adoçaria sua boca amarga? Cuidado com o que você deseja em voz alta no escuro do seu quarto. O universo é um eco e, às vezes, quem responde não é quem você esperava. O mal não vem com chifres e enxofre. Ele vem com um terno bem cortado, uma lógica impecável e a promessa de que você é especial demais para sofrer como os outros. Ele te oferece o mundo, mas esquece de mencionar que, no final, você será o mundo dele. A minha história termina aqui, mas a sua ainda está sendo escrita. E eu sinto, daqui, que você não está sozinho enquanto me ouve. Diga-me, que horas são exatamente no seu relógio agora? O tempo parou ou você sentiu que os minutos correram rápido demais enquanto mergulhava no meu relato? Olhe ao seu redor, agora mesmo. A luz da sua sala pareceu diminuir um tom. Você ouviu um estalo na madeira do móvel ao lado? Ou talvez sentiu aquele calafrio repentino subindo pela sua espinha, como se uma mão gélida tivesse acabado de roçar o seu ombro? Algo está aí com você. Eu sinto a vibração daqui. Talvez seja apenas o vento, ou talvez seja o sistema procurando por um novo arquiteto. Não se esqueça, o círculo de proteção só funciona para quem não convida a sombra para entrar. Comenta aqui embaixo o horário exato em que você terminou de ouvir este selo final e se algo estranho se manifestou na sua casa. Eu estarei aqui, na minha vigília, orando para que você nunca precise conhecer o caminho que eu trilhei. Boa noite, se é que o escuro vai te deixar dormir.